Olá! 193 representantes de países de todo o mundo se reúnem todos os anos para debater os principais problemas do planeta na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nosso convidado hoje é o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que integrou a comitiva presidencial que foi à sede da ONU em Nova York este ano. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renata. É um prazer estar aqui no seu programa, tão bem levado à nossa população. Senador, qual a avaliação que o senhor faz da participação do Brasil na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? É uma avaliação extremamente positiva. Primeiro, porque o Brasil inaugurou, como é de praxe, é uma tradição desde Oswaldo Aranha, a fase dos discursos, ou seja, o Brasil foi o primeiro a discursar. Isso é realmente meritório e faz com que nos coloca num patamar de oitiva de todo mundo. Uma coisa é você ser o primeiro a falar, outra coisa é ficar numa agenda secundária, onde muitas bancadas acabam se desfazendo. Pra você ter uma ideia, o presidente Jair Bolsonaro falou primeiro que o presidente dos Estados Unidos. Então, essa é a ordem tradicional do discurso, né? Abre o convidado brasileiro e, em seguida, o anfitrião, né? Exato. Então, a gente demarcou um território muito importante e fez com que mostrasse a presença do Brasil, que o Brasil está lá e com uma nova modelagem. E que modelagem é essa, senador? Bom, foi enaltecido pelo presidente Jair Bolsonaro essa questão do novo governo que foi empoderado democraticamente pela população brasileira. Governo de uma linha, de uma política liberal, uma política econômica para frente, um governo de uma linha mais à direita, um governo de uma linha de combate à corrupção, da diminuição dos crimes, um governo de uma linha que busca a questão da vacinação para poder evitar as epidemias do passado. Enfim, deu para fazer um bate-pronto em vários temas que, na minha avaliação, foi muito positivo. O senhor faz uma avaliação positiva do discurso do presidente na abertura do evento, então? Faço. Algumas pessoas que a gente observou nas redes sociais, até mesmo na imprensa, achou que o presidente foi duro. Ora, todos nós conhecemos o presidente Jair Bolsonaro. Muitas vezes essa franqueza dele, essa busca pela verdade, porque ele é verdadeiro, isso é uma coisa que a gente tem que enaltecer no presidente, a sua autenticidade. Pode vir a parecer dureza. Então, quando ele faz um comentário direto, como é a característica dele, aqueles podem entender como sendo algo mais firme, mais duro, mas não é. Ele chegou a dizer que ele reviu o discurso e ele acha que para ele não tem nada demais, né? O presidente Bolsonaro é assim mesmo, ele é uma pessoa verdadeira, ele não fica, como diz lá no meu estado, rodeando o toco. O que tiver que falar, ele fala na cara e dá do recado. Os jornais The Guardian em inglês e New York Times americano e o francês Le Monde ressaltaram que o presidente negou que a Amazônia esteja sendo devastada, né? O Guardian e o Le Monde também disseram que a informação era falsa. Como é que o senhor avalia a repercussão internacional do discurso do presidente? Bom, eu sou uma pessoa muito observadora e estava num patamar na bancada do Brasil, junto com o ministro do Meio Ambiente, com o ministro Ernesto, com o deputado Eduardo Bolsonaro e a primeira-dama, dona Michele, num ponto estratégico, que dava para você ver a reação das pessoas. E, assim, muito francamente, é um testemunho que eu estou dando. Na minha avaliação, o sentimento da receptividade das pessoas foi positiva. A gente observava uma atenção redobrada na fala dele, talvez pela expectativa que se criou nessas questões, e os dados técnicos do governo dele, passado pelos seus assessores, que acabaram por desmentir muitas coisas que vinham sendo protagonizadas na imprensa. Senador, de que eventos o senhor participou como representante do Congresso brasileiro? Bom, assim que a gente chegou na sede da ONU, nós fomos recebidos pelo presidente da ONU, o Guterres, onde numa reunião reservada,
tratou de temas inerentes à questão da paz. Por quê? Que era um dos principais temas, né, da conferência, né? Foi o que eu vi da própria fala do presidente da ONU. O Brasil, ele tem uma característica de disseminar a paz. O povo brasileiro, ele é um povo de paz. Então, as missões de paz que o Brasil tem espalhadas pelo mundo, o próprio presidente da ONU pediu uma atenção redobrada ao presidente Jair Bolsonaro. E qual foi a minha surpresa? Porque o discurso... Em que sentido? Atenção em que sentido, senador? Por exemplo, não desativar nenhuma missão de paz, ao contrário, incrementar, porque a essência da ONU é a propagação da paz e ver o Brasil como um principal aliado nesse sentido. Coisa que não dá para falar de outros países, até de potências maiores que o nosso. Qual foi a minha surpresa? Que dentro do discurso do próprio presidente Jair Bolsonaro, tinha um parágrafo inteiro só relativo a essa questão. Até perguntei para ele, falei, aquilo o senhor botou de improviso ou já estava no discurso? Ele falou, não, já estava. Então, demonstrando a sintonia do próprio discurso com a essência da ONU, que é a propagação da paz. Outros temas importantes, né, que segundo o site das Nações Unidas, os chefes de Estado e lideranças já tiveram encontros e terão outros também, né, são as ações em defesa das mudanças climáticas, né, a ação climática. Como é que o senhor avalia a posição do Brasil nesse sentido? Bom, o Brasil, ele tem os seus técnicos, ele tem o seu ministro responsável, que tem uma linha de atuação sempre buscando a preservação, sim, do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável. Nunca abandonando essa dupla. Então, nesse sentido, os argumentos colocados pelos integrantes da bancada brasileira no que tange às ações para evitar essas situações climáticas, eu vi também com bons olhos, porque ninguém afirmou lá que não vai fazer isso ou não vai fazer aquilo. Pelo contrário, o que a gente tiver que contribuir e fazer para a gente ter um mundo melhor, podem ter certeza que eu presenciei que o Brasil vai fazer a sua parte. Outro tema que estava na pauta, senador, era a cobertura universal de saúde, que é um tema que vem sendo debatido no Brasil, né? Os custos do nosso Sistema Único de Saúde, os custos do que a Constituição estabeleceu para a saúde pública no Brasil. Como é que você avalia a discussão sobre essa questão? Eu vi também com muito bons olhos. O senhor disse que o ministro foi também, ministro da Saúde, né? Está participando ativamente desses debates. Ele acabou ficando nos Estados Unidos para dar sequência durante a Assembleia Geral da ONU, justamente defendendo as experiências dele do Sistema Único de Saúde e também das ações que o Brasil vem implementando na questão da cobertura vacinal. Essa é uma situação que nos preocupa, nós temos que conscientizar cada vez mais os pais das crianças que ainda não têm essa cobertura vacinal para dizer o seguinte, vocês são responsáveis por uma eventual volta de um sarampo, de uma cachumba, doenças que já estavam esquecidas no nosso presente. E até de uma poliomielite, né? Até de uma poliomielite, que já estavam esquecidas no nosso presente, que voltaram à tona por falta de cobertura vacinal. Então, essa consciência da pessoa adulta que tem o seu filho e ele é incapaz de poder se dirigir a um posto ou a algum lugar para falar, bota a vacina do sarampo ou da cachumba aqui, isso é responsabilidade dos pais. Isso tem que ser chamado realmente à lida. Senador, o senhor viajou na comitiva presidencial com o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, como é que o senhor vê a indicação dele para o cargo de embaixador nos Estados Unidos? Como é que está a questão em relação à Comissão de Relações Exteriores? Bom, esse assunto não foi tratado na viagem. E olha que a gente foi 8 horas para lá, 8 horas para cá. Nenhuma vez, senador? Nenhuma vez. Estou olhando no teu olho e te falando. Agora, deu para eu perceber lá a desenvoltura do deputado Eduardo Bolsonaro conversando com as autoridades que fazem parte principalmente dos Estados Unidos, indo cumprimentar a bancada americana,
como se, vamos dizer assim, demonstrando uma desenvoltura realmente que, na minha avaliação, vai ser essencial ele demonstrar isso na sabatina para poder ter a aprovação dos senadores. Senador, qual é o tamanho desse desafio, a aprovação do deputado Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos? Olha, aqui os senadores já têm o seu pré-juízo formado. O que quer dizer isso? Já tem a sua concepção se vai votar sim ou não. O que eu falo, eu tenho dito na imprensa, que vai ser fator decisivo, vai ser o desempenho do deputado Eduardo Bolsonaro na sabatina. Perguntas e respostas. Como que vão ser essas respostas? Para demonstrar a sua desenvoltura, o seu conhecimento, como que ele vai se portar para poder diplomaticamente melhorar a relação com os Estados Unidos e, consequentemente, trazer mais desenvolvimentos de parcerias econômicas. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.